Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Judite, eu moro em Mogi das Cruzes e lá eu já trabalhava em uma casa espírita, né? Eu sou médium, né? E todas as vezes que eu me coloco à disposição da espiritualidade, eu coloco as coisas que a espiritualidade gostaria que fosse colocado para vocês. Então, algumas palavras são minhas, né? Porque eu já tenho um vocabulário espírita e a maior parte delas é da espiritualidade. Então, eu queria convidar vocês a ingressar no mundo dos espíritos. Ingressar no mundo dos espíritos é entender a espiritualidade, né? Hoje nós vamos falar sobre o espiritismo, 3 aspectos do espiritismo. Então nós vamos assim começar a entender o que seria o espiritismo. Na verdade, todos nós somos espiritualistas, né? Nós já temos a crença nos espíritos desde sempre, né? Existe em nós essa crença inata, a gente nasce já sabendo disso. A gente não entende o porquê que a gente sabe, a gente não entende quais são as razões que me levaram a pensar assim, mas a gente pensa assim. Então nós sabemos que existem os espíritos, nós sabemos que existe uma comunicação entre eles e nós, existe uma interferência deles nas nossas vidas, né? E existe também Deus, nosso Pai Criador, né? O Mestre Jesus, esse Mestre amado por todos nós. E aí nós vamos assim, a partir dessa intenção da espiritualidade, nós vamos começando a entender realmente aquilo que Kardec gostaria de passar através dos espíritos para nós. Então a espiritualidade, ela sempre existiu, sempre houve comunicação, sempre houve esse intercâmbio, né? Mas aí vem Kardec, né? Kardec vem trazer assim, de uma maneira absoluta, para que aquilo passasse a ser dentro de nós um entendimento. Porque nós só entendemos, nós só aplicamos aquilo que a gente entende. Então é como se a gente fosse fazer um bolo, a gente sempre fala disso. A gente vai fazer um bolo, né? Eu não sei fazer um bolo, mas se eu tiver a receita eu faço, mas eu só posso dizer que realmente eu sei fazer quando eu fizer o bolo. Aí eu vou colocar todos os ingredientes, eu vou colocar no forno na temperatura indicada e aquele bolo vai sair, eu vou saborear aquele bolo. A mesma coisa acontece com a nossa crença. Ela só vai realmente fazer parte de nós a partir do momento que alguém trouxer e eu disser assim, eu entendi. Agora eu entendi por quê. E aí ela vai começar a modificar a nossa vida. E ela vai fazer com que nós tenhamos assim um entendimento sobre tudo o que acontece no nosso dia a dia. Puxa, agora eu entendi por que aquilo aconteceu comigo. Então a espiritualidade, ela é assim muito, muito grande. É muito difícil de nós abrangermos tudo. Mas Kardec codificou essa doutrina para que cada um de nós pudéssemos alcançar a espiritualidade, alcançar o entendimento e sermos espíritas. Então nós vamos partir do pressuposto que nós somos espiritualistas a princípio. E depois nós vamos entender o que é ser realmente espírita. Kardec colocou a ciência. A doutrina espírita, ela tem 3 aspectos: a ciência, a filosofia e a religião. A ciência a gente pode colocar como sendo o primeiro, que está mais perto da nossa materialidade, porque nós somos seres muito materiais, a gente quer as coisas palpáveis. E através das experiências foi provado que aquilo acontecia, o fenômeno acontecia, e foi estudado minuciosamente. Foram feitas várias experiências e os estudiosos da época, eles assim não aceitavam, como nós não aceitamos. Então eu tenho certeza que ela não entende sobre a doutrina espírita. Não aceito. Você está dizendo isso para mim, mas eu não consigo aceitar. E os estudiosos se debruçaram em dizer não, está errado,
não entendo, não aceito. E aí foram feitas várias experiências. E quando essas experiências foram provadas, eles começaram a aceitar aquilo que Kardec estava trazendo. Aqueles ensinamentos que Kardec estava trazendo e que as experiências conseguiam comprovar. Então, ciência é desenvolvimento, é experiência. Não dá para você desenvolver um remédio, uma cura de uma doença, se você não experimentar. Por isso que a gente ouve falar, foi experimentado no macaco, foi experimentado no animal, foi experimentado para que aquilo fosse desenvolvido e pudesse ser aplicado no ser humano. E a partir daí, também no ser humano existe a experiência com resultados positivos, aceita-se aquele remédio. Tudo bem? Isso é a ciência. Amor à ciência. Filosofia. O que é filosofia? Então, durante muito tempo, nós acreditávamos num Deus único. Aí Jesus veio trazer o amor, o perdão, a compreensão. Mas as pessoas tinham que aceitar aquela imposição do sacerdote. Tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito, senão você não vai ser feliz. Então as criaturas, elas estavam assim, meio que prisioneiras àquelas ideias, sem poder pensar. Aquelas ideias eram colocadas de uma determinada maneira e elas tinham fundamentos, né? E eles foram aceitando. Quando Kardec chegou com a ciência, ele trouxe também uma coisa maravilhosa, a filosofia. Ele nos convidou a pensar. Por quê? Por que esse resultado deu dessa maneira? Se eu tivesse estado numa outra situação, será que o resultado seria o mesmo? Mas a minha mãe, ela pensa diferente. Então Kardec veio nos convidar a sermos filósofos, a pensar. E essa filosofia, esse método, faz com que a gente acredite de verdade, porque aí já não é mais um pensamento, é uma ideia minha, porque eu pensei, eu raciocínio. Então a doutrina de Kardec, ela é de raciocínio, por isso ela é razão, porque passa pelo meu raciocínio. Eu vou compreender, eu vou pensar, eu não aceito. E Kardec sempre diz, não aceite, até que aquilo faça parte de você, até que aquilo realmente seja a sua verdade. Então é a filosofia. Então Kardec colocou que temos que raciocinar, que temos que pensar e que temos que discutir. As religiões anteriores, o que acontecia? Eram imposições, as criaturas entendiam aquilo como sendo correto e seguiam. A partir da doutrina espírita, nós temos que nos reunir. Por isso o convite para os cursos, por isso o convite sempre para as palestras. Eu preciso pensar o que está acontecendo, para que isso possa fazer parte da minha vida. Em cada encarnação que nós temos, em cada reencarnações que nós vivemos, nós vamos adquirindo saberes maiores. E esses saberes vão sendo acrescentados no meu espírito imortal. Mas eu preciso colocar ele em prática, para que realmente ele faça parte daquilo que eu penso, daquilo que eu sei. Então é Kardec trabalhando a filosofia. Nós temos a ciência, que é experimental, que é resultado de experiências, muitas experiências, para que realmente aceitasse aquilo como uma verdade. E aí ele traz a filosofia. Eu vou pensar, eu vou raciocinar, porque todos nós acreditamos, como nós já dissemos logo de início, em Deus. Acreditamos no espiritismo, na espiritualidade, nós acreditamos que eles interferem na nossa vida. Nós conhecemos os xamãs, conhecemos as pitonisas, nós temos na nossa memória tudo isso. Mas a partir da doutrina espírita, nós vamos estudar esse tipo de comportamento. Por que aquela criatura, ela está falando de uma maneira diferente que é o usual dela? Então Kardec coloca que nós temos que raciocinar e buscar dentro daquilo que eu já sei, aquela novidade que está trazendo, e eu vou analisar e pensar.
Isso chama filosofia, ao amor ao saber. E aí Kardec traz a religião. Mas precisava da religião? Eu já tenho a ciência. Em Paris houve os anos-luz, que era dispensar um Deus. Não precisava mais de Deus, já tinha ciência. A ciência conseguia provar tudo. Mas aí Kardec traz a religiosidade. Não é a religião com dogmas que nós temos que obedecer, que nós temos que seguir. É o religar a Deus. É buscar o divino, que já existe dentro de nós inato, mas de uma maneira que eu entenda. Por quê? Por que que Deus age dessa maneira? Por que que eu tenho que obedecer a esse Deus? O que que Ele faz comigo? O que que é Jesus Cristo? Quais são as palavras dele? Por que que Ele trouxe aquilo? Quais são a atitude que o Mestre tomou? No que Ele se baseava? E a doutrina dos Espíritos traz esse religar a Deus, a divindade, através do seu livro. Então nós temos um livro chamado Livro dos Espíritos. Ele começa desde o que é Deus, e ele vai trabalhando em nós. E dentro dele vai ter também a parte das manifestações espíritas. Por quê? Por que que aquela criatura agiu daquela maneira dentro de uma manifestação? O que é uma manifestação espírita? E aí traz as experiências, né? E nós vamos assim compreender o que é um médium. Por que que o médium existe? Por que que existe uma criatura que tem a condição de trazer o que os espíritos estão pensando para mim? Como que ela consegue fazer isso? De que maneira ela, quais são os meios, o que que ela tem de diferente de mim que ela consegue e eu não? Por que que aquela criatura se comporta de uma tal maneira numa situação e em outra situação ela se comporta de outra maneira? Ela está sendo influenciada? Ela está falando dela mesma ou existe uma interferência espiritual? Como que eu vou descobrir que existe uma interferência espiritual? Isso é muito importante, porque uma das colocações de Kardec, ele diz que eles interferem na nossa, aliás, dos espíritos, desculpa, eles interferem na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Mas nós vivíamos bem assim, né? Não, de repente, por que eu agi daquele jeito, naquele dia? Puxa vida, eu tinha me programado para agir diferente e naquele momento eu agi daquele jeito. Existia alguma interferência? O Livro dos Espíritos vem me explicar. Ele vem mostrar para mim por que houve, como houve e como eu poderia evitar que isso acontecesse. Eu tenho um filho que tem 42 anos e ainda mora comigo. E de vez em quando ele sai, e quando ele volta diferente do como ele saiu. Eu não consigo dizer para ele. Como você vai dizer para um jovem, para um rapaz que ele teve, você aceita que teve interferência? Não, sou eu mesma, você está ficando louca. Não existe interferência. Mas a doutrina dos Espíritos, ela vem nos mostrar que essa interferência, ela é presente. Ela incomoda, mas também ela é salutar. Então, esse religar a Deus é eu estar com essa espiritualidade, é eu conseguir falar com os anjos, ter os sentimentos dele e fazer o bem, que é o nosso propósito de vida, é fazer o bem. Mas como eu vou fazer o bem? A minha capacidade é tão pequena. Eu preciso de ajuda de Deus, eu preciso de ajuda da divindade. Como que eu faço para o Espírito se ligar a mim e me ajudar a ser uma criatura melhor? Então, são esses ensinamentos todos que a doutrina dos Espíritos traz. Ela traz a experiência comprovando os fenômenos. Ela traz a filosofia nos ajudando a pensar, nos incentivando a ser criaturas pensantes, criaturas que vão em busca do saber. E ela traz esse religar à divindade, se religar a Deus, entender Jesus, todos os seus passos,
tudo aquilo que Ele gostaria que nós soubéssemos. E que muitas vezes, ao ler os livros sagrados, nós ainda não temos condições de apreciar aquilo que foi colocado através dos apóstolos. O que a gente pensa? Por que será que ele disse isso? A doutrina dos Espíritos, dentro da religar a Deus, ela vem trazendo esse estudo, né, dentro do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz as leis morais. Tudo aquilo que Jesus se propôs a trazer para nós e que foi assim mesclado de muitas situações que acabam confundindo o nosso entendimento. Então esse é um livro maravilhoso. Esse é um livro que todos nós deveríamos degustar, deveríamos ler devagar, com calma, para que nós pudéssemos realmente ter passos firmes perante a perfeição. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós vamos ser perfeitos, vamos ser anjos. Cada um de nós aqui vai ser anjo. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver em mim as qualidades de um anjo. E eu me confundo muito com os meus defeitos. Eu me deixo envolver muito pelas minhas paixões materialistas. Então a doutrina dos Espíritos é como se ela dissesse assim: olha, esse aqui é um código para que você possa aprender, né? Falando da doutrina dos Espíritos, falando do livro dos Espíritos, ele se divide em vários livros, mas precisamente o livro dos Espíritos é o principal, que nós vamos ler e vamos entender. Só que como ele é muito difícil, existem as escolas. Por isso um centro espírita, ele se preocupa muito, como ela diz, aprendizes. Nós vamos fazer um curso e nós vamos juntos degustar o ensinamento de Kardec. O livro dos médiuns, ele vem trazer a mecânica da mediunidade, como é, como deveria ser, de que maneira eu posso fazer uma comunicação espírita saudável, de que maneira eu posso me prevenir da interferência espiritual que não me é salutar, que me é prejudicial no dia a dia. E são todos nós, não são só os médiuns, todos nós somos influenciados. Mas de que maneira eu posso peneirar essa influência? Lá no livro dos médiuns. Depois tem o céu e o inferno, depois tem obras póstumas. O céu e o inferno fala sobre o desencarne das criaturas, de que maneira elas se sentiram, de que maneira elas se encontraram após a morte. Que a morte não existe, que nós vamos continuar vivendo, mas que aquele momento é crucial. Nós vamos entender que quando nós vamos num velório e nós vamos assim verificar que a família está triste, todos eles estão, e eu estou me sentindo envolvido com aquela tristeza, mas que eu tenho que vibrar amor, respeito por aquelas criaturas. E aquela criatura que desencarnou, para que ela tenha um despertar, lá no livro dos Espíritos está explicando de que maneira eu tenho. Então a doutrina dos Espíritos, ela é assim, uma coisa que vai modificar os nossos conceitos, vai modificar a nossa vida. Então é necessário que a gente pense nisso. Hoje eu estou entrando na doutrina espírita, hoje eu estou querendo aprender. Eu quero ser não só espiritualista, eu não quero simplesmente saber que existe comunicação, que existe fenômenos, né? Que existe interferência do mundo espiritual em mim. Eu quero entender o que Kardec, através dos Espíritos, trouxe para nós. O que ele codificou, de que maneira ele colocou e por que ele colocou. Então o convite é do estudo sempre. Não dá para sermos espíritas se não estivermos engajados no aprendizado. Nós seremos sempre espiritualistas e estaremos sempre nos confundindo, nos permitindo a influência de espíritos encarnados, nos colocando em situações, às vezes, que a gente não sabe como sair.
A partir do momento que eu aprendo, que eu entendo, eu me posiciono de uma maneira que ninguém vai interferir na minha vida, que ninguém vai fazer de mim o que bem quer. Eu sou dono de mim mesmo, mas eu preciso acreditar que isto é possível através do estudo. Então o convite, que nós fazemos é esse. A doutrina dos Espíritos, ela é maravilhosa, mas ela não é uma doutrina simplesmente de achismo. Ela é uma doutrina de estudo. Ela é uma doutrina que vai assim desenvolvendo o nosso intelectual, porque nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo, e as nossas percepções do mundo, elas vão se modificando aos poucos. Não dá para simplesmente eu ter uma crença e dizer, olha, é assim, como nós vivemos durante muito tempo. Mas está errado o que aconteceu? Essa situação de nós termos assim aceitado a religião como era antes? Está errado? Vocês acham que está errado? Acham que está errado? Não, porque era o que nós tínhamos. Era aquilo que foi oferecido para nós dentro do nosso desenvolvimento. Mas a partir da doutrina dos Espíritos, a partir de Kardec, a partir de que ele se propôs a trazer para nós todos esses estudos, aí para nós vão se modificando as situações. Tudo bem? Deu para entender? Então a doutrina dos Espíritos, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, mas ela é necessária que eu vista a camisa, que eu leia, que eu procure, que eu entenda, que aquilo que ainda dentro de mim é dúvida, que eu vá buscar a solução, para que eu me modifique, para que eu sinta dentro de mim a crença, porque ela só passa a ser fé de verdade quando é meu. Quando é externo, quando alguém me trouxe, é aquilo que me trouxe, é apenas uma informação. A partir do momento que ela começa a fazer parte do meu entendimento, ela passa a ser meu. E ela me fortalece. E ela me dá bom ânimo e me dá coragem. Quando nós aprendemos sobre a influência dos Espíritos na nossa vida, como nós entendemos o quanto Deus é bom e o quanto Ele pode nos ajudar, o quanto a misericórdia divina está presente na nossa vida do dia a dia, nós vamos acreditar mais em Deus, nós vamos entender a sua bondade e nós vamos nos entregar a Ele. Porque às vezes a gente fala assim, meu filho pegou o carro e foi para a escola, mas será que ele vai chegar? Quando nós tivermos a certeza dentro de nós que ele sabe dirigir, que eu ensinei, que ele tem uma carta de motorista, que todas essas crenças fazerem parte de mim, eu estou tranquila. Eu acredito em Deus. As coisas só acontecem comigo porque eu preciso aprender. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, mas por que eu estou passando por essa doença? Eu não mereço, eu sou tão boazinho, eu fiz tudo direitinho. Mas eu preciso vivenciar aquela situação para que eu tire de mim o espinho que está me machucando, porque em uma outra oportunidade eu agi de maneira incorreta. Eu coloquei esse espinho dentro de mim. E agora esse espinho tem que ser expurgado, e é a partir de uma doença. Nisso a gente aprende na doutrina dos Espíritos. A gente entende todas as causas, todos os efeitos têm uma causa primária. Deus é a causa primária de tudo, mas tudo que acontece na nossa vida tem uma causa. E a partir do momento que eu compreendo que existe essa causa e que eu estou vivenciando o efeito de uma causa que eu causei, eu fico tranquila, eu fico bem. Eu já não fico mais revoltada, eu não fico culpando a minha mãe porque eu tenho um defeito físico, eu não fico culpando o governo porque eu não tenho as disposições, o emprego que eu gostaria. Eu sei que naquele momento eu tenho que vivenciar aquela situação e ela vai me dar fortaleza de ânimo. Mas para isso eu preciso vivenciar essa situação.
Isso a doutrina dos Espíritos nos explica, ela nos traz. Então essa doutrina é maravilhosa. Ela vai alimentando o nosso ser e nós vamos passando a ser criaturas que têm uma visão diferente sobre tudo na nossa vida. Por que eu tive que casar com aquela determinada criatura? Por que o meu filho tem aquele defeito? Por que ele tem aquela dificuldade, vamos dizer assim, né? E eu estou ao lado dele para ajudá-lo naquela dificuldade, porque eu prometi, antes de reencarnar, eu prometi que eu iria ajudá-lo. E eu estou aqui agora, e esse é o meu momento, e eu tenho que fazê-lo. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero um prêmio no final do ano da boa mãe. Não, eu vou fazer isso porque isso é um compromisso meu. E tudo isso só passa a fazer parte da minha verdade a partir do momento que eu aprender, a partir do momento que eu entender. Então, antigamente nós tínhamos, né? Você tem que ser bonzinho, que se você for bonzinho as coisas vão acontecer. Mas às vezes a gente pensa assim, eu sou bonzinho, as coisas boas estão acontecendo comigo, daqui a pouco vai acontecer uma coisa ruim. Mas se eu tiver a crença, se eu tiver me sustentando sobre os meus próprios atos, se eu tiver certeza daquilo que eu estou fazendo, está acontecendo coisa boa comigo porque eu estou fazendo bem. E fazer o bem, me acontece o bem, isso é lei. Isso não é privilégio de ninguém. Mas para que eu saiba disso e traga isso dentro de mim, eu necessito saber. Eu necessito entender. Então a doutrina dos Espíritos é isso. Ela é a ciência, né, que experimentou os fenômenos, que tirou aquela cortina do maravilhoso, do espetacular e provou que tudo que aconteceu tinha suas leis naturais para acontecer. Ela é essa filosofia que nos faz sentar e conversar. Não compreendo, não entendo, eu quero saber, vamos discutir. Filosofia é isso, e todos nós somos filósofos. O que a gente não quer é enfrentar uma discussão. Mas dentro da doutrina espírita, essa discussão, ela não é uma discussão errônea, ela é uma discussão do saber. Por isso, o estudo. Por isso a necessidade de lermos os livros, de entendermos e de reunirmos entre nós e discutirmos. Puxa, eu não entendi por que isso aconteceu. E quando nós nos reunimos, aí vem a religião. Porque Jesus disse, onde tiver reunido mais em meu nome, lá eu estarei. Lá os anjos, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, ele vai estar nos incentivando a fazer uma pergunta, a entender melhor o que está sendo discutido. Ele abre, ajuda a abrir a nossa mente, a nossa compreensão. Então a doutrina espírita, ela tem esse tripé: ciência, filosofia e religiosidade. Como que eu iria conhecer Deus? Como que eu iria conhecer Jesus? Como que eu iria saber que as criaturas que vivenciaram, que foram bondosas, agora estão no mundo espiritual me ajudando, me dando apoio, me envolvendo no momento em que eu estou precisando de ajuda? Como acreditar nisso se eu ainda não tinha ideia de que isso seria possível? Então nós acreditávamos em anjos e demônios. Nós acreditávamos que os anjos já vieram prontos. A doutrina dos Espíritos, ela vem nos explicar que os anjos, eles foram espíritos que também desenvolveram e chegaram ao ponto de ter assim, não ter mais nenhuma paixão, nenhum defeito. E eles estão aqui, junto conosco. É só pedir. É só falar, meu anjo da guarda, me ajuda. Eu não estou conseguindo olhar para aquela criatura e gostar dela. Eu estou com raiva. Eu estou me sentindo mal. Esse anjo da guarda, ele vai envolver o meu coração porque eu quero modificar. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais agir como eu agia antes. E eu tendo a certeza que esse espírito que evoluiu um pouco mais que eu e que me ama, ele vai me dar a condição para que eu
desenvolva em mim sentimentos melhores e desfaça aquela nuvem escura que eu estou tendo. Então, como acreditar nisso se nós não tínhamos ouvido falar que isso seria possível? Então, Kardec ele trouxe para nós a possibilidade de sermos felizes, a possibilidade de entender os fenômenos que são naturais, a possibilidade de sentarmos e discutirmos e conversarmos sobre as leis naturais, sobre Deus, sobre os fenômenos. E ele trouxe a condição, a possibilidade de nós nos ligarmos a Deus, à divindade. Então é importante que todos nós tenhamos essa certeza, cada um de nós. Nada vai mudar, nada vai ficar diferente se eu não fizer a minha parte dentro do desenvolvimento que eu tenho que ter. O meu desenvolvimento é importante para que eu atinja a felicidade. Os anjos não nasceram anjos, eles nasceram espíritos simples e ignorantes como nós. E eles se desenvolveram e chegaram ao ponto de hoje ter uma vibração tão amorosa que ao se aproximar de nós, nós sentimos o seu perfume. E eles não estão longe. Os anjos não estão longe de nós, eles estão ao nosso lado. Mas necessita que nós acreditemos na presença deles e vamos assim permitir que eles se aproximem de nós e nos abracem. Então, a doutrina dos Espíritos tem esses três aspectos, né? Da ciência, da filosofia e da religião. Só dá para nós realmente desenvolvermos se nós tivermos esses três aspectos bem claros dentro de cada um de nós. Então vocês me desculpem, na verdade eu acredito que vocês esperavam que fosse uma palestra e fosse trazer para vocês conhecimentos novos, mas eu trago o conhecimento. Como disse mesmo Jesus, eu não trago nenhuma novidade, eu trago o que já existe, que já está aí, mas que é necessário que a gente absorva. Então, que vocês tenham um ingresso na doutrina espírita e não sejamos só espiritualistas, né? De uma maneira mais entendida. Eu quero ser espírita, eu quero me dizer espírita, mas Kardec falou que espírita é aquele que desenvolve em si e que tira de si aquilo que está difícil. É aquele que se esforça para se modificar. Mas eu só vou me esforçar para me modificar se eu achar que eu tenho que modificar. Porque eu posso continuar pensando como eu estava pensando antes. Porque eu posso continuar agindo como eu estava agindo antes. Mas vai chegar um momento que o sofrimento vai me impulsionar. Eu quero ser feliz. Eu quero ficar tranquilo. Eu quero a hora que meu filho sair, eu deitar e dormir tranquilamente. Porque ele está com Deus. Ele é filho de Deus. E tudo que eu fiz por ele já está feito. E o Deus vai proteger, o seu anjo da guarda vai proteger. E eu vou estar aqui tranquila. E se alguma coisa lhe acontecer, é porque tinha que realmente acontecer. Não é nada que eu pudesse ter evitado. Quando a gente faz tudo que é possível, nada poderia ter sido feito diferente. Então, o que aconteceu é porque tinha que acontecer. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Não? Nós já usamos o tempo permitido. Eu espero que vocês assim tenham entendido um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos e quando alguém lhe perguntar, você é espírita? Você pode dizer, eu estou espírita, porque eu estou tendo o desejo de ser uma criatura diferente. Eu estou querendo entender tudo sobre a vida e a partir desse desejo de querer saber tudo sobre a vida, eu estou me desenvolvendo. Apresento para vocês a doutrina dos espíritos e que Jesus possa assim ser o médico, né, das almas como ele é em cada um de nós,
trazendo sempre o desejo que nós possamos sermos criaturas felizes e podemos fazer as criaturas que estão ao nosso redor felizes. Porque não dá para você fazer uma caridade se você não sabe agir com caridade, fazendo realmente aquilo que vai modificar a vida de uma criatura. Porque cada um de nós aqui podemos fazer isso. Cada um de nós aqui pode ser um anjo lá fora. Cada um de nós pode dar um conselho para uma criatura e fazer a vida dele se modificar. Basta que eu tenha argumentos para isso e eu me ligue à espiritualidade, porque o anjo da guarda daquela criatura, o meu anjo da guarda, eles estão em tarefa, trabalhando para que as pessoas sejam felizes. Então sejamos nós trabalhadores de Jesus, mas sejamos nós trabalhadores de Jesus como soldados realmente formados. Eu sou soldado de Jesus. Eu vou servir aos meus, aquelas criaturas que estão ao meu redor. Eu vou servir à humanidade através da minha atitude correta, da minha atitude lúcida e da minha vibração amorosa. Mas eu só posso fazer isso se eu conquistar isso dentro de mim. Então cada um possa conquistar essa autonomia e essa vibração amorosa para que o nosso mundo melhore. A gente fica falando que o mundo tem que melhorar, né? Mas somos nós, os soldados de Jesus, que vamos fazer que isso aconteça. Não adianta nós fazermos propaganda de que o mundo tem que ser bom. Eu tenho que agir com bondade. E agir com bondade é tirar as criaturas das trevas. É dar a elas motivação para elas continuarem vivendo, para elas continuarem lutando. Para isso eu preciso saber dar o meu conselho. Para isso eu preciso entender o que está se passando com aquela criatura, para que eu possa dizer para ela: vem, eu vou te ajudar. Como Jesus fez conosco, né? Vem, eu vou te dar a sustentação que você precisa. Então, o convite é esse: sejamos trabalhadores de Jesus. Vamos lá fora pregar o Evangelho de Jesus. Vamos pregar que o bem existe, que é possível. Mas que é possível desde que eu faça o bem, desde que eu haja o bem. Tudo bem? Então eu gostaria muito de agradecer. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade da vida. Eu gostaria de agradecer a Jesus, o nosso Mestre amado, por Ele ter assim se proposto a estar aqui em carne e osso, para nos dar o exemplo, o seu exemplo, para que nós saibamos que é possível seguir em frente, é possível chegar até Deus, seguindo os seus passos. Eu gostaria de agradecer a Kardec pelo trabalho que ele teve de codificar essa doutrina, trazendo para nós todas as informações necessárias para que eu seja uma pessoa melhor do que eu era antes. A esses espíritos que foram os colaboradores, a esses médiuns que receberam as informações e foram assim possível chegar até nós todos esses ensinamentos. Agradecer a essa casa pela oportunidade de estar aqui. E que todos nós possamos voltar para os nossos lares, sabedores de que eu posso ser um anjo e que eu vou ser um anjo na vida de todas as criaturas que estiverem ao meu redor. Pai nosso que estais nos céus, santificado e amado seja o teu nome. Venha até nós, Senhor, o teu reino, e que seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos nas nossas tentações. Livra